Aqui é o jornalista Emílio Azevedo para a Agência Tambor. Nosso assunto de hoje é futebol. É a final do Campeonato Maranhense do próximo domingo, dia 23 de maio, entre Sampaio Corrêa e Motoclube. O último jogo do Campeonato Maranhense que decidirá quem vai ser o campeão estadual deste ano. Não é? Mas antes de falar desse jogo, dessa última partida do Campeonato Maranhense que vai decidir o campeão, eu queria falar da penúltima partida, que também foi de Sampaio e Moto, o primeiro jogo da decisão, vencido pelo Sampaio no último domingo, não é, por 1-0. E esse jogo passou pela televisão, passou pela televisão aberta, passou pela Globo local, né, que é a TV Mirante. E isso deu uma repercussão, evidentemente, maior à partida. E você viu, acompanhei vários comentários em diferentes redes sociais falando do jogo, algumas pessoas elogiando, mas também algumas pessoas criticando, e criticando principalmente o nível técnico do jogo. Eu acho que antes de se falar do nível técnico de um time de futebol do Maranhão, você tem que saber a referência, né? O futebol do Maranhão é ruim em relação a quem? É bom em relação a quem? O Sampaio Corrêa, nos últimos 10 anos, tem tido desempenho muito bom na região. Se você for comparar os clubes da região Norte e Nordeste nos últimos 10 anos e for ver o desempenho do Sampaio em competições regionais e em competições nacionais, vai ver que o Sampaio está aí provavelmente entre os 8 times com melhor desempenho. O Sampaio foi campeão da Copa do Nordeste em 2018, venceu o Bahia na final. O Sampaio participou das últimas 7 edições da Série B, de 5 edições. O Sampaio ficou em sexto lugar na Série B do ano passado. Né? Então, o Sampaio voltou a ser, na Copa do Nordeste desse ano, voltou a ficar nas quartas de finais, entre os 8 primeiros. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Né? O Sampaio tem tido, de fato, um desempenho bom no futebol da região. Se você for comparar, por exemplo, com o Remo, com o Paysandu, com Santa Cruz do Recife, com a ABC de Natal, com a América de Natal, o Sampaio tem tido um desempenho bem melhor do que essas equipes nos últimos 10 anos. Na soma, eu falo na soma dos resultados e do desempenho em diferentes competições. O Motoclube tem tido desempenho realmente que está aquém da sua história. Né? O Moto está aí patinando na Série D, mas é uma equipe também de muita tradição, de muita camisa, de muita torcida. Mas o que vai estar em jogo no próximo domingo, nessa final entre Sampaio e Moto, onde Sampaio joga pelo empate, mais do que o nível técnico, é a tradição. Né? Nós estamos falando de uma competição centenária. O Campeonato Maranhense, a primeira edição é de 1918. Nesses mais de 100 anos, o Sampaio conquistou 34 títulos. O Moto conquistou 26. E nós teremos domingo os dois maiores vencedores da história do Campeonato Maranhense frente a frente, os dois times de maior torcida. E aí não é nenhum exagero dizer que é um jogo importante para o futebol, de muita tradição, não só no futebol de São Luís, não só no futebol maranhense, mas é um jogo, sim, de muita tradição no futebol brasileiro, pela história dos clubes, pelo tempo que esses clubes existem, pelo tamanho de suas torcidas, pelo interesse que eles despertam na nossa região. E é importante que as pessoas saibam que futebol não é uma coisa que apenas de Londres, de Manchester, de Liverpool, de Madrid ou de Barcelona. No caso do Brasil, não é uma coisa só do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. O futebol é uma coisa que está espalhada por todo o planeta. E o futebol regional tem uma profunda importância, porque está ligado a uma identidade regional, não é? As identidades regionais se expressam também através do futebol. Eu vou falar aqui do meu caso. Eu sou torcedor do Sampaio Corrêa, sou boliviano. E para mim, entre um jogo do Sampaio e um jogo da seleção brasileira, o jogo do Sampaio é muito mais importante. Para mim, é muito mais importante o resultado de um jogo do Sampaio do que um jogo da seleção brasileira. E eu acho que a minha situação não é uma situação única. Tem muita gente de São Luís, muita gente do Maranhão, da nossa região, que a maior referência no futebol é o Moto ou o Sampaio. Então isso tem que ser valorizado. Por isso eu fico muito contente de ver um jogo de futebol do Maranhão passar no canal aberto. Eu acho que isso pode ser, inclusive, uma fonte importante de receita para os clubes nos próximos anos. É importante que se busque fonte de receita que possa preservar o futebol do Maranhão, que possa preservar essa nossa tradição, que é também uma tradição cultural. Então, aqui na Agência Tambor, apesar da gente ser uma mídia alternativa, a gente torce pelo futebol do Maranhão e torce para que essa parceria entre os canais
abertos e o futebol do Maranhão possa prosperar. E que no próximo domingo, independente de quem seja o vencedor, Sampaio ou Moto, que o grande vencedor seja o futebol do Maranhão. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso recado. Emílio Azevedo, para a Agência Tambor.